Olá, queridos alunos e alunas. Sou Eniel Santo e nessa videoaula temos como tópico de discussão o materialismo dialético, proposto por Marx e Engels. Buscaremos entender os conceitos fundamentais do marxismo e seu legado para o pensamento pedagógico contemporâneo. Ressalto que, às vezes, a visão do materialismo dialético é concebida apenas no seu aspecto político, associando-o apenas com socialismo ou comunismo. Não podemos reduzir as ideias de Marx somente a isso, pois ele foi um dos grandes críticos do capitalismo e sua organização, que inclui os sistemas educativos. Me acompanhe. As ideias de Marx surgem no contexto do século XIX, com o apogeu da Revolução Industrial e suas transformações tecnológicas, econômicas e sociais. Esse desenvolvimento da indústria impulsionou o consumo, a compra e venda, o comércio, instaurando a lógica do capitalismo, com uma série de consequências para a sociedade. Karl Marx e Friedrich Engels foram pensadores dessa época, que buscavam compreender essa nova realidade social resultante da industrialização. Embora Marx e Engels sempre são citados juntos, muitos estudos mostram que Engels mais colaborou no sentido financeiro do que no sentido intelectual, visto que as principais ideias foram originalmente desenvolvidas por Karl Marx. Mas o que é o materialismo dialético proposto por Marx? O que é mesmo dialética? A noção de dialética foi desenvolvida anteriormente por Hegel, que resgatou uma ideia de Heráclito, um filósofo pré-socrático para quem a realidade se organiza dialeticamente, ou seja, somente é possível entender a realidade se compreendermos que essa se encontra num jogo dialético. Dialético origina-se de dian, do grego dois, e lektikos, razões ou fatos, denotando assim duplo aspecto ou razões. Por exemplo, podemos entender a vida a partir da compreensão da morte, pois vida e morte são elementos opostos, em que o entendimento de um pressupõe a compreensão do outro. Heráclito dizia que toda a realidade está numa mudança dialética. Assim, o dia está para a noite, pais e filhos, vida e morte, ou seja, tudo está numa constante movimentação e relação entre opostos, numa mudança dialética. Nesse sentido, no século XIX, Hegel aprimorou esse conceito, afirmando que não é bem a realidade que está em mudança, mas a dialética somente se realiza no campo das ideias. Sim, para ele o que muda são as nossas ideias, o conhecimento que temos do mundo, para ser melhorado quando confrontado com uma ideia contrária, por meio daquilo que ele chamou de tríade dialética. Ou seja, somente melhoramos uma ideia, uma tese, quando a confrontamos com algo contrário, uma antítese. Assim, é a confrontação entre tese e antítese que gera uma nova ideia, uma síntese. Isto é, uma ideia nova que surge entre o confronto de tese e antítese. Por exemplo, quando discuto um conceito que eu tenho sobre a Base Nacional Curricular Comum, uma tese, e eu discuto com alguém que possui um conceito diferente sobre o BNCC, uma antítese, podemos gerar aí uma síntese, ou uma nova ideia, uma ideia diferente que abarca os conceitos da minha ideia e a do meu interlocutor. Isso é o que Hegel propunha. O pensamento crítico se desenvolve quando confrontamos as ideias com a sua negação, produzindo um pensamento intermediário. Isso é dialética. Observe que Hegel aponta que a realidade deve ser interpretada dialeticamente, e isso é fundamental para entendermos as ideias de Marx. Mesmo considerando que a dialética de Hegel era idealista, ou seja, ocorria apenas no âmbito das ideias, Karl Marx se deparou com situações concretas, pois era filho de proletário ou operário que trabalhava na indústria e trabalhava para uma burguesia enriquecida. Lembre-se do momento histórico do século XIX. A Revolução Industrial emergiu uma classe dominante burguesa, proprietária dos meios de produção industrial, cujas desvantagens sociais, especialmente para os trabalhadores, foram objeto da reflexão de Marx. O capitalismo é um modelo econômico que se perpetua até os dias de hoje e é capaz de se ajustar aos mais diversos regimes políticos. O capitalismo originou-se especialmente a partir do século XV, com a ascensão dos comerciantes burgueses,
sendo intensificado pela industrialização dos séculos XVIII e XIX, com a produção em larga escala para suprir o consumo, visando a obtenção de mais lucro. O lucro aqui é entendido como a diferença entre o que se gastou para produzir e o preço de venda. Ou seja, no modelo econômico capitalista, a lógica é otimizar o processo de produção e de comercialização, reduzindo os custos de produção, especialmente os custos de mão de obra, para aumentar cada vez mais o lucro. Esse modelo econômico trouxe sérios problemas sociais, pois os trabalhadores ou os proletários vendiam sua força de trabalho em longuíssimas jornadas insalubres, envolvendo até mesmo crianças, para ajudar seus pais, e isso em troca de salários medíocres para garantir a sua sobrevivência. Marx e Engels foram os primeiros a pensar criticamente essas questões resultantes das relações de produção ao fazer um diagnóstico dos problemas do capitalismo e da exploração da classe trabalhadora para o enriquecimento dos donos de produção. Reparem que isso era uma questão filosófica que se perpetua até os nossos dias. Uma das principais questões diagnosticadas por Marx foi que a relação de produção sempre resultou em duas classes antagônicas, que estão constantemente em luta. Ele argumentava que essa luta é histórica, pois desde a antiguidade a relação de produção era escravocrata, com os senhores proprietários e os escravos, gerando duas classes antagônicas, conforme a ideia dialética de Hegel. Os conflitos dessa oposição surgiu uma síntese, ou seja, o sistema feudal, que por sua vez também produziu duas classes antagônicas, os senhores proprietários de terras e os servos, cuja oposição conduziu ao sistema econômico denominado capitalismo. Mas o capitalismo, por sua vez, também gerou classes antagônicas, os donos de produção e os trabalhadores. Repare que para Marx, historicamente, sempre tivemos um sistema econômico, ou seja, um modelo de produção com duas classes antagônicas, e a partir daí gerava um novo modelo econômico. Todavia, uma das críticas contundentes de Marx era o lucro obtido pelo resultado do trabalho da classe proletária, que ele chamou de mais-valia, ou seja, o quanto que o dono do capital ganhava sobre o valor que remunerava aos trabalhadores. Mas talvez se pergunte, como era possível manter as pessoas em situações dramáticas, com baixos salários, longas jornadas de trabalho, insalubridade e trabalho infantil? Bem, Marx responde que isso se relaciona com as ideologias para alienação das pessoas, ou seja, a classe dominante cria ideias que são aceitas pela classe dominada. Isso é denominado de ideologia, ideias criadas para que as pessoas aceitem sem refletir na realidade, resultando em uma alienação. Alienação do grego, o outro, ou seja, as pessoas permitem que o outro explique a realidade. Em outras palavras, para Marx, o indivíduo está num contexto de exploração de trabalho, mas não reconhece que está sendo explorado, em virtude de um discurso que o faz se sentir confortável, mas que esconde a exploração existente. Isso é ser alienado. O indivíduo que está numa realidade, mas não tem consciência disso, pois existe uma ideologia que faz com que ele simplesmente aceite aquilo sem maiores reflexões. Nesse processo de alienação, o próprio ser humano deixa de ser considerado como pessoa e passa a ser tratado como coisa. Assim, nas ideias de Marx, a ideologia inicialmente possui um sentido negativo, pois serve para justificar um contexto de alienação. Entretanto, Marx pontua que para mudarmos é necessária uma outra ideologia, criada pela reflexão do próprio indivíduo pela via da educação. Para Marx, a educação é a via que irá produzir uma contra-ideologia, capaz de aniquilar a ideologia alienante da classe dominante. Dessa forma, nós percebemos que a ideologia é abstrata, está no campo das ideias, mas possui implicações concretas na realidade social. Daí que se justifica o termo materialismo dialético, ou seja, temos um contexto dialético dos meios de produção com duas classes oponentes, nesse caso, o dono do capital e o trabalhador, que produziu concretamente o capitalismo como um novo sistema econômico. Assim,
é dialético, pois está em um movimento de oposição, mas também é materialista, pois é uma compreensão que tais relações de oposição estão na realidade concreta da sociedade. Daí o termo materialismo dialético. Percebemos então que a proposta marxista para a transformação da sociedade é basicamente humanista. Em outras palavras, promover a formação de uma consciência crítica nos trabalhadores para que eles possam se libertar da alienação e se emancipar de forma econômica e social. Dessa forma, a vertente filosófica marxista procura estudar a sociedade para identificar suas contradições e, a partir delas, analisar as possibilidades de transformação social e melhoria das condições de vida. Os legados dos pensamentos de Marx e Engels foram inúmeros. No campo da educação, podemos destacar as contribuições do filósofo marxista francês Louis Althusser com o conceito de aparatos ideológicos do Estado. Para ele, o Estado é formado por uma série de instituições, tais como a administração pública, polícia, exército, entre outras, que exercem controle coercitivo na sociedade. Para Althusser, a educação é um veículo de transmissão dessa ideologia dominante, porque visa a manutenção do controle social da classe dominante. Assim, a filosofia de Althusser inspirou uma corrente pedagógica denominada crítico-reprodutivista, em que a educação é entendida como um instrumento de reprodução social e perpetuação da classe dominante. Para a pedagogia crítico-reprodutivista, a total eliminação da educação escolar é uma condição necessária para a emancipação da classe trabalhadora. Imaginem isso. Contrapondo-se ao caráter pessimista da pedagogia crítico-reprodutivista, existe outra corrente de inspiração marxista que, embora admita o sistema escolar como um instrumento para inculcar a ideologia, defende que a escola pode e deve se transformar, como sendo um local de formação da consciência crítica do indivíduo. Essa corrente marxista é chamada da pedagogia histórico-crítica e tem no teórico brasileiro, Demerval Saviani, o seu principal expoente. É interessante que Saviani busca uma superação da pedagogia tradicional e do movimento da escola nova, que ele classifica como não crítica, pois partem de uma perspectiva ideologizante. Para Demerval Saviani, uma pedagogia crítica envolve uma prática educativa que leve uma tomada de consciência da dominação de classe, capaz de fornecer subsídios para uma ação social transformadora, para que a escola se transforme e assuma um novo papel, muito além da crítica. Na verdade, a pedagogia histórico-crítica não é uma invenção nova de Saviani, pois já encontramos um movimento precursor da renovação crítica da instituição escolar lá no início do século XX, com um marxista italiano chamado Antonio Gramsci. Certamente, é inegável a influência da teoria marxista no campo da educação. Em uma época em que a exploração da classe trabalhadora havia atingido níveis que nos deixam horrorizados, a filosofia marxista representou uma contribuição inestimável para a conscientização dos trabalhadores e luta por melhores condições de vida e trabalho. Apesar dos aspectos positivos do materialismo dialético, não podemos nos esquecer que a filosofia marxista foi, ao longo da história, aplicada dogmaticamente, causando opressão e totalitarismo, com práticas que Marx e Engels jamais dariam seu aval. Ressalto que os textos de Marx não devem ser lidos como sendo uma cartilha para o século XX ou um manual de instruções para o século XXI. Antes, devem inspirar novas ideias, tornando-os mais importantes ainda nos nossos dias. Observamos que Marx e Engels, eles dão destaque à educação como uma via de formação de uma consciência crítica e da supressão da ideologia dominante. Nos debates entre marxistas da contemporaneidade, uma das questões mais controversas é o papel da escola. Para a corrente crítico-reprodutivista, a escola sempre será um local de doutrinação ideológica da classe dominante, devendo ser extinta para a emancipação social da classe trabalhadora. Em contrapartida, a corrente histórico-crítica defende que a escola pode se tornar um local de transformação social,
não devendo ser extinta, mas, sobretudo, transformada. Aqui estão as principais referências dessa videoaula e recomendo que leia o artigo de Pereira e Francioli, além de assistirem aos vídeos adicionais disponíveis no AVA, pois isso vai lhes ajudar a compreender a filosofia marxista, bem como as suas influências para o campo da educação contemporânea. Desejo a todos e todas excelentes estudos e até o nosso próximo encontro.